Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Acredite Se Quiser. Você sabe quem realmente vive com você? Na sua casa, e está com você o tempo todo. Saiba que mesmo quando está sozinho, eles estão com você. A verdade é que existem muitos companheiros de quarto que você pode nunca ter notado. No ambiente doméstico em que vivemos, existe um mundinho microscópico. Se você ama ou tem medo de insetos, há uma coisa que você precisa reconhecer: você vive com insetos o tempo todo. Que tipo de pensamentos estão passando pela sua mente agora? Curioso, engraçado ou cheio de associações negativas? Achando que são sujos? Dando arrepios na espinha só de pensar neles? Aqui está uma lista de 10 categorias de insetos que aparecem em uma taxa muito alta em sua casa. 1. Pequenos pontos em livros. Booklince. Os piolhos dos livros têm uma aparência ligeiramente achatada, com pernas particularmente grossas nas patas traseiras, alimentam-se principalmente de mofo e restos de plantas, são abundantes na natureza, mas também aparecem frequentemente no ambiente doméstico. Os piolhos que vivem em casas tendem a se esconder em cantos empoeirados, móveis mofados, estantes e pilhas de papel velho. Os piolhos dos livros são encontrados em quase todos os lares, mas são pequenos e difíceis de detectar. 2. Como insetos molhados. É mais fácil de ver em lugares quentes e úmidos. São chamadas de larvas. Têm asas e tentáculos filamentosos delgados. Podem andar e pular, mas não são bons em voar. Geralmente se move na parede e geralmente aparece em grupos, mas em pequenos números, se alimenta dos minúsculos mofos que crescem na parede, por isso aparecerá principalmente nos cantos com fungos e às vezes também pode ser encontrado no banheiro. 3. Olha, o que tem na parede? Larva de mariposa. Traças. Acho que você ou sua família devem ter visto. Nos cantos da casa ou nos vãos dos móveis, aqueles misteriosos objetos cinzentos em forma de fuso que parecem blocos de cimento são na verdade as larvas da mariposa da roupa e os ninhos tubulares que elas fazem. O ninho tubular é a estrutura semelhante a um bloco de cimento, que é feito por larvas girando seda e aderidas à areia, e as larvas se escondem nele. As larvas da mariposa se escondem em ninhos tubulares por muito tempo, movem-se lentamente, preferem ambientes escuros e geralmente se alimentam de cabelos, seda de aranha, etc., pilhas de cabelo nos cantos. 4. Mosquito de mancha branca. Os bichinhos que parecem corações de cabeça para baixo, nas paredes dos banheiros e banheiros, tenho certeza que você deve ter visto com seus próprios olhos, porque eles aparecem com muita frequência. Esses insetos, chamados de mosquitos ou mariposas, são amplamente distribuídos em regiões tropicais atemperadas, geralmente em ambientes como residências ou estações de tratamento de esgoto. Embora pareçam corações de amor, suas larvas vivem em ralos sujos. Os adultos geralmente vivem nas paredes dos banheiros e às vezes voam para as paredes internas. 5. O bicudo do arroz, também conhecido como gorgulho do arroz, é o que geralmente chamamos de minhoca do arroz. Mixiang é um membro do gorgulho, e a estrutura alongada da cabeça e do nariz é na verdade uma peça bucal especializada. Na sociedade humana, o gorgulho do arroz é a principal praga do arroz branco e do arroz integral. O gorgulho do arroz adulto põe ovos nos frutos desses grãos, e as larvas eclodidas se alimentam deles, vivem e empupam nos grãos. Eles também podem prejudicar grãos como milho, sorgo e trigo. Nos primeiros dias, os agricultores expunham o arroz recém-colhido na frente de suas casas e, no arroz exposto ao sol, os adultos do gorgulho do arroz eram frequentemente vistos rastejando entre eles. 6. Há muitos jornais velhos. Silverfish. A maioria desses insetos tem aparência branco-prateada ou cinza, e geralmente vivem em vãos nas casas ou entre os móveis. Um silverfish interno que come materiais vegetais ricos em amida. Como o nome sugere, eles comem roupas e todo tipo de tecido, além de papel, por isso são frequentemente encontrados em pilhas de jornais velhos. Normalmente as roupas e livros em casa podem ser danificados pelos peixes.
Se o papel foi colocado por muito tempo, vãos e buracos irregulares aparecem nas bordas, o que pode ser causado por traças. 7. De quem é a criança que vive no vaso? Larva de mosquito. Todo mundo já viu mosquitos, mas a maioria das pessoas pode não estar familiarizada com o estágio larval dos mosquitos. As larvas e pupas do mosquito passam o tempo na água, onde é o lugar mais fácil para encontrá-las. Vasos de interior, a bandeja de água sob a geladeira ou o recipiente de água que está parado há muito tempo, há uma chance de vê-lo. Este não é um alienígena, é a pupa do mosquito Aedes albopictus, que é comum tanto dentro de casa quanto em recipientes estagnados. O que chamamos de mosquito, geralmente se refere às espécies da família dos mosquitos Diptera. 8. Besouros que roubam biscoitos. Pequenos besouros marrom avermelhados, de aparência oval, bom voo, alimentam-se principalmente de alimentos vegetais secos. Uma característica distintiva do besouro de fumaça é que sua cabeça é quase perpendicular ao seu torso. Eles também têm o hábito de se fingir de mortos e, quando assustados, imediatamente escondem suas cabeças e 6 pernas e fingem estar mortos. O besouro do tabaco é assim chamado porque o inseto é conhecido por prejudicar as folhas de tabaco armazenadas. Os besouros do tabaco podem não apenas se alimentar de tabaco que é tóxico para a maioria dos insetos, mas também são pragas importantes de folhas de tabaco cru, por isso são comumente conhecidos como besouros de fumaça. 9. O inimigo da barata. Embora semelhantes em tamanho às moscas, são uma espécie parasita de vespa, a abelha barata. Se você encontrá-los em casa, e você tem medo de baratas, trate-os bem, porque a abelha barata é um assassino de baratas. Este tipo de vespa é especializado em ovos de baratas como parasitas, por isso pode reduzir o número de baratas. Eles têm um par de olhos azuis brilhantes, uma cintura esbelta e um abdômen plano que está sempre balançando. Quando forrageando, às vezes voando, às vezes rastejando no chão. Os hospedeiros conhecidos da abelha fina da barata incluem baratas australis, baratas americanas, baratas marrons, baratas domésticas e assim por diante. 10. Quando você lava o rosto, ele dança ao seu lado. Já viu um inseto super pequeno e saltitante no chão úmido ou na pia do banheiro? Isso provavelmente está vendo um colembolo. Também conhecido como colembola, são muitas espécies que se alimentam de fungos, detritos orgânicos e humus, e são comuns no solo e às vezes em ambientes úmidos. Eles têm uma estrutura saltitante em seu abdômen, eles podem escapar saltando quando encontram inimigos naturais. O colembola já foi classificado como colembola na classe dos insetos, porém, por apresentarem muitas características diferentes dos insetos, foram posteriormente promovidos a columulus, e não pertencem mais à classe dos insetos, mas alguns estudiosos o consideram como um generalizado de insetos. As belas fotos dos companheiros de quarto acima mudaram lentamente suas memórias? Você se lembra, você já viu vários deles em um canto da sala. Muitas vezes são imperceptíveis. Entre os insetos comuns em casa, a proporção de espécies que são realmente prejudiciais ao homem é muito pequena. Se você os entender corretamente, talvez você mude sua visão sobre essas pequenas criaturas, e entenda que elas não são tão assustadoras quanto você imaginava. E aí, acredita que existe um universo inteiro morando na sua casa?